Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como utilizar um gerenciador de estado em aplicações Angular. Para o exemplo do vídeo, a gente vai utilizar o gerenciador de estado NGRX. Não vou entrar em detalhes se ele é melhor ou pior do que gerenciador de estado A, B ou C. Vamos partir do pressuposto que o nosso time já optou e já decidimos utilizar o NGRX para fazer toda a parte de gerenciamento de estado para a gente. Aqui já estou com o meu terminal aberto, então eu vou na área de trabalho do OneNote e vou criar um projeto novo com o Angular. Então, ng new vídeo gerenciando estado com NGRX. Aí depois o Angular vai perguntar se a gente quer trabalhar com rotas, não queremos rotas, e o tipo de folha de estilo que a gente quer utilizar é o CSS mesmo. A gente tem que aguardar agora todo o processo de download, configurações serem finalizadas. Após todo o processo ter finalizado, a gente tem que entrar na pasta do nosso projeto novo. Então, vamos entrar no projeto NGRX. Vamos aproveitar e fazer a instalação da biblioteca que a gente vai estar utilizando, que é a @ngrx/store. Então, ela vai ser a biblioteca responsável por lidar e gerenciar o estado para a gente. Após ter terminado a instalação da biblioteca, já vou aproveitar aqui para criar um novo componente, então ng-gc-counter. Então, o ng do Angular, generate componente de C de componente e counter. E aí eu já vou aproveitar e vou abrir esse projeto no nosso VS Code. Vou deixar ele aqui na direita e aqui na esquerda vamos abrir aqui o Chrome. Então, vamos abrir aqui o Chrome. Vamos deixar ele aqui na esquerda e o VS Code na direita. Beleza, deixa eu jogar para cá um pouquinho. Agora vamos subir o nosso projeto fazendo npm start. Após as comandas, a gente tem que esperar todo o processo de criar e deixar um servidor de desenvolvimento pronto para a gente. Após ser terminado, a gente pode vir aqui acessar o localhost na porta 4200, que a gente vai ter a nossa aplicação Angular pronta, rodando pra gente. Vou aproveitar e fazer algumas mudanças aqui, tá? Então deixa eu fechar esse terminal. Vamos abrir aqui no CRC app, no HTML da app, vou arrancar tudo isso aqui. Vamos tirar tudo isso aqui, vamos fazer assim, app-counter. Vamos salvar. Então veja que ele está jogando uma mensagem counter works, que é uma mensagem padrão que o Angular coloca nos componentes para a gente. E aí o que a gente quer fazer é o seguinte, o que a gente quer fazer aqui? A gente vai ter um H1 com o counter, e aí a gente vai fazer a mesma, e aqui a gente quer receber o nosso contador. Então vou colocar essa template do Angular, e aí a gente vai ter dois botões. O primeiro botão é o decrement, e o segundo botão é o increment. E o que acontece? Quando a gente clicar, a gente precisa ficar escutando o clique deles. Então quando eu clicar, a gente vai chamar a função decrement, e no increment a mesma coisa, a gente precisa fazer o event bind, no clique a gente quer chamar a função increment, tem que ser aqui entre string, increment. Então vamos salvar. Obviamente que nada está funcionando porque a gente não tem esse atributo na classe, a gente não tem essas funções, então vamos começar criando essas coisas. O primeiro passo vai ser vir aqui criar o nosso atributo. Então public counter .number é igual a 0. Se a gente salvar, veja que ele colocou 0, mas como a gente está já atribuindo um valor para o nosso counter, a gente não precisa tipar ele. Perfeito, agora vamos criar aqui a nossa função decrement. Ela vai fazer basicamente dis.counter menos menos. E o increment vai fazer o ao contrário, então dis.counter mais mais. Vamos salvar, voltar na página e veja que o increment está funcionando e o decrement também está funcionando. Agora a ideia é a gente transformar tudo isso aqui para utilizar o nosso gerenciador de estado. Então o primeiro passo, aqui na pasta app, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de ngrx.ts. Não vou entrar em detalhes e discussões sobre arquitetura, sobre organizações
Para o exemplo do vídeo, eu vou colocar tudo no mesmo arquivo, mas claro que no projeto real a gente fazer todas as separações, tudo certinho. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a gente precisa começar a criar as ações que a gente vai disparar. Então eu vou importar um cara chamado Action, lá do nosso NGRX, e a gente precisa começar a criar as ações. Para criar as ações, a gente faz um export, a gente cria uma classe, que eu vou chamar de decremente, e aí essa classe ela vai implementar essa classe ações que a gente está importando. Então implementa action, e aí aqui a gente vai ver o seguinte: a gente vai colocar uma propriedade read-only que vai ser o type. A gente precisa definir o tipo dessa ação, e a gente pode colocar aqui uma string, então decremente. Eu vou fazer a mesma coisa para o increment. Então, class increment vai ser implements. Então, implementa a nossa interface action. E a gente faz read only type, que vai ser igual a increment. Beleza. Depois a gente precisa vir aqui e criar o nosso reducer. Então, const reducer vai ser igual a uma função. Essa função ela vai receber dois parâmetros. O primeiro vai ser o state, que ele vai ter um estado inicial, então initial underline state, e o segundo vai ser uma ação, tá? E essa ação aqui eu já vou tipar ela, que é a nossa ação que a gente está importando ali em cima, e aqui é uma arrow function. Aqui dentro a gente vai fazer um switch, então action.type, a gente quer fazer um switch baseado no tipo da ação, então a gente vai colocar aqui um case. Tá? Esse case vai ser decremente, então quando for do tipo decremente, o que a gente quer fazer? A gente quer sempre retornar um estado novo, então a gente vai colocar um return, abrir um objeto, criar um estado novo, então a gente faz .state para ele criar um estado novo para esse objeto aqui que a gente está criando. E aqui o counter a gente vai fazer o seguinte, vai falar que é state.counter mais 1. E a mesma coisa a gente vai fazer para o incremente, então quando incremente, isso aqui para fora, retorna um novo objeto, então faz a cópia do state e mexe no counter, então counter vai ser state.counter mais 1, e aqui no decrement é menos 1. E caso ele não caia em nenhuma dessas ações, a gente vai colocar um default aqui que vai retornar o próprio state em si. Vamos criar esse estado inicial, então content start state, que vai ser counter com o valor 0, que é o nosso estado inicial. Com isso, a gente já pode vir aqui agora no nosso app módulo. Aqui a gente vai importar um módulo chamado store módulo. Então, store modular, acho que não vai autocompletar, então import store modular from o NGRX. E aqui para esse store modular a gente tem que fazer um for root, tá? E aqui para o for root a gente vai passar um objeto com todos os nossos reducers. Então a gente tem que importar aquele reducer nosso. Então import from .ngrx. Vamos importar aqui o nosso reducer. Reducer. Vou renomear ele como counter reducer. E aqui a gente vai passar esse counter reducer para o for root, tá? Tá dando um erro porque provavelmente a gente não está exportando, então vamos colocar aqui um export reducer. Perfeito. Então aqui a gente já fez as configurações e a gente já pode voltar no nosso componente. Então aqui no counter componente. Agora a gente tem que começar a receber as coisas do nosso store aqui. Então o primeiro passo vai ser importar a store. Eu também vou importar um cara que chama select. Eles vão vir os dois lá do ng, isso aqui está errado, do ngrx/store, tá? E aqui basicamente o que a gente tem que fazer aqui embaixo? Esse counter agora eu vou colocar ele como observable, então para isso eu vou colocar esse $, no final, que é um padrão para definir observables. Eu vou por aqui observable, que ele visa retornar um número. E aí nesse observable eu vou trocar aqui o number para n, porque o nosso observer ele pode retornar qualquer coisa, a gente não sabe o que vai retornar nesse cara. E aí aqui no construtor a gente precisa injetar a nossa store, então a gente faz um private store, store, e aí dessa store, o que a gente quer pegar?
a gente quer pegar o counter, que é um número. Então, a gente vai salvar. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, aqui simplesmente a gente está tipando a store, que ela vai ter um objeto. Dentro dela a gente quer pegar o counter e a gente quer pegar o número. Pegar o número não, porque o counter ele é um número. E aqui no NGOinit a gente vai fazer o seguinte, this.counter ele vai ser igual a this.store.pipe. Aí aqui para a função pipe a gente vai chamar o select agora. E para o select a gente já quer passar qual reducer que a gente quer selecionar. Então lembra que aqui no módulo a gente fez um for root e passou counter reducer. Então os nomes dos reducers que a gente colocar aqui vai ser os nomes que a gente vai utilizar lá no select. Então aqui eu vou simplesmente colocar counter reducer. E aí eu vou salvar. Beleza. Veja que agora não está logando nada porque a gente precisa mudar a nossa variável no nosso template. Então vamos vir aqui no nosso template. Agora ele é um counter dollar. Esse counter dollar ele é um observable, por isso que ele está logando dessa maneira. O que a gente pode fazer para resolver ele é utilizar o async pipe. Então a gente coloca o pipe async, ele vai resolver esse cara aqui para a gente. Então vamos salvar. Veja que ele ainda está logando object, porque o nosso counter ele é um objeto. Então se a gente vir aqui no nosso NGRX, veja que o estado inicial dele é um objeto. Dentro do objeto a gente tem um counter e a gente tem o valor 0. Então para isso a gente vai vir voltar aqui, eu vou colocar isso aqui como para ser executado primeiro. E aí como retorno disso aqui a gente vai pegar o counter. Então eu vou salvar. Então veja que agora ele conseguiu pegar o 0, porque o async resolveu esse observable. Esse observable é o valor do nosso reducer. A nossa função reducer, como a gente não disparou nenhuma ação ainda, ela vai retornar o estado inicial. E aí esse state aqui vai ser por default o estado inicial. E aí o estado inicial é um objeto com um counter. Por isso que a gente fez ponto counter. Se aqui fosse ponto blá, lá na tela seria ponto blá também. Perfeito, só que se a gente disparar o increment e o decrement, eles não estão funcionando mais. Porque agora a gente não tem mais esse this.counter e nem esse this.counter. Aqui dentro, o que a gente quer fazer? A gente vai fazer this.store, a gente vai chamar uma função da store chamada dispatch, e aqui no dispatch a gente precisa passar as ações que a gente quer disparar. Então para isso, a gente precisa vir aqui no nosso NGRX e exportar as nossas classes. Então export e export. E aí aqui dentro do código a gente vai importar aquelas classes. Então import from ponto barra NGRX, o ponto barra é para voltar um nível, porque o counter está lá numa pasta, o counter.compose.ts está numa pasta chamada counter, que está dentro de app, e o NGRX está na raiz de app. Então ponto a gente pega, sai daqui dessa pasta e vai lá para o app. Tá? Então por isso que a gente precisou voltar um nível dessa maneira. E aqui a gente vai importar quem? O decrement e o increment. E aqui no dispatch, a gente simplesmente faz um new na ação que a gente quer disparar. Então, no caso, o decrement. E aqui no increment, a gente faz store.dispatch new increment. Então, vamos salvar. E aí, se a gente clicar no increment, veja que agora ele está funcionando. Se a gente clicar no decrement, veja que agora ele também está funcionando da maneira que a gente espera. Então, com isso a gente conseguiu trocar o nosso componente e migrar ele para o nosso NGRX. Mas vamos melhorar algumas coisas no NGRX. Veja que a gente está utilizando uma string aqui, uma string aqui. Então, se a gente tem que alterar essa string, a gente tem que vir aqui e alterar aqui também. Obviamente, isso está muito factível a erro. Para isso, eu vou criar um menu que eu vou chamar de Action Types, que são os tipos das ações. Aí eu vou colocar increment, que vai ser igual a increment, e decrement, que vai ser igual a decrement. Aqui nesse tipo, eu vou falar que ele é Action Types.decrement. Aqui também, então Action Types.increment. E aqui a gente faz a mesma coisa, então Action Types.decrement e Action Types.increment. Se a gente salvar,
voltar na tela testar, vejo que o nosso computador ainda está funcionando, mas agora a gente tem uma segurança maior, que se a gente precisar alterar o valor dessa ação, o tipo da ação, a gente vem aqui, altera só um lugar, se a gente salvar, o nosso código ainda vai continuar funcionando da mesma maneira. E um detalhe bem importante que a gente pode olhar é que algumas vezes pode ser que a gente precisa chamar uma API, e aí com o retorno da API, a gente chama alguma ação da nossa store. Então, para isso, a gente vai simular uma chamada para uma API. Então, como que a gente pode simular essa chamada para API? Aqui eu vou importar uma função que chama timer, lá da nossa RxJS. E a gente passa o tempo que a gente quer simular. Então, vou colocar 2000 milissegundos. Então, 2000 milissegundos são 2 segundos. E aqui a gente faz o subscribe, que esse timer ele vai retornar um observable. A gente faz o subscribe. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso dispatch. Então vamos salvar. Se a gente clicar no incremente, veja que ele não fez de primeira, mas se a gente aguardar um pouco, ele chamou. Tá? Então clicou, 1, 2, jogou. Clicou, 1, 2, foi. Então, após 2 segundos, esse observable do time vai ser resolvido, ele vai cair no subscribe, e aqui a gente consegue chamar o nosso incremente da maneira que a gente espera. Só que vamos supor que isso aqui fosse uma chamada para uma API real e a gente estivesse retornando uma lista de produto ou cadastro de algum cliente e a gente quer colocar isso no nosso NGRX. Então aqui como parâmetro do incremente, a gente vai passar para esse exemplo, eu vou passar o número 3. Só que obviamente poderia ser algum retorno que chegaria aqui como parâmetro e a gente a gente passaria aqui para o nosso incremente. Mas nesse caso eu vou passar de forma fixa o 3. Mas a gente precisa agora, na nossa ação, receber esse cara, estar preparado para receber esse cara. A gente precisa mudar um pouco a maneira como a gente está trabalhando com as nossas ações. Vamos vir aqui no nosso NGRX. Aqui eu vou importar do NGRX Store uma função chamada CreateAction e uma outra chamada Props. Agora o nosso incremente eu vou mudar para fazer o seguinte. Então a gente vai fazer assim, const incremente, ele vai ser igual ao CreateAction, então vamos criar uma ação nova. O primeiro parâmetro para essa função a gente vai passar o tipo, então vai ser actionstypes.increment. E aí o segundo parâmetro a gente vai passar o que a gente espera que essa função receba. Então, a gente vai colocar aqui props. E aí como props eu vou abrir aqui chaves e vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto e vou falar que a gente vai esperar receber um num, que vai ser um número. E aí a gente vai exportar esse cara aqui. Então faz o export dele pra gente. Então eu vou salvar. Aqui está dando aqui. Deixa eu só confirmar. A gente tem que chamar esse cara aqui, ó. Então vamos salvar. Então beleza. Agora ele está dando um erro porque ele não está achando esse incremento aqui. Agora o nosso incremento ele é uma função. E aí aqui, para a gente chamar ele, o que a gente vai fazer? No dispatch a gente vai chamar agora a função increment, que não é mais aquela classe. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente abre chave, e aqui como objeto a gente vai passar o que a gente especificou no props. Então lá estava num, eu vou colocar num 3. Aí eu vou salvar. Então se a gente chamar o nosso increment, vamos aguardar 2 segundos, veja que ele chamou. Vamos clicar nele, aguardar 10 segundos, veja que ele chamou. Então agora a gente precisa receber esse valor de número lá no nosso reducer. Então vamos abrir aqui o nosso NGRX. Aí aqui, se for incremente, a gente vai fazer mais action.num. Então veja que agora o num, ele está falando que não tem o num na ação. Por que não tem o num na ação? Porque essa action realmente não tem, a gente não consegue tipar, porque a gente consegue definir várias coisas. Então imagina esse action, essa interface, ter que adivinhar todas as propriedades que a gente pode receber. Então para isso, a gente pode vir aqui, eu vou trocar esse cara aqui por n nesse momento. E aí se eu chamar o increment, vamos aguardar 2 segundos, veja que ele colocou 3. Vamos chamar de novo, aguardar mais 2 segundos, ele chamou 6.
Então veja que ele está conseguindo receber esse cara lá no nosso reducer. Mas para evitar que toda hora a gente fica fazendo, mas é action.num, é action. Sei lá, number, é action.counter, a gente adota um padrão que o que a gente passa para a nossa ação, a gente adota o padrão que é chamado de payload, tá? E aí, nesse payload, a gente precisa vir aqui adaptar a nossa função, que agora não é mais num, é um payload. E esse payload, geralmente, ele é qualquer coisa. Que ele pode ser um objeto, ele pode ser um número, ele pode ser um inteiro, ele pode ser qualquer coisa. Então, se a gente clicar no incremente, então veja que ele deu um erro de not a number, porque aqui embaixo a gente está fazendo action.none, quando na verdade tem que ser action.payload. Então, se a gente clicar aqui agora no incremente, vamos aguardar o tempo, ele funcionou. Vamos clicar, vamos aguardar mais um pouco, veja que de novo ele funcionou da mesma maneira. Só que desse jeito que a gente fez, o nosso reducer está muito parecido com o que a gente vê por aí. Então ele está parecido com o Redux, do React. Será que a gente não consegue melhorar um pouco ele? Então vamos dar uma melhorada nele. Vamos apagar tudo isso aqui. Aqui eu vou importar uma função, que eu vou chamar ela de createReducer, e vou importar um outro que chama on. Aqui que a gente vai fazer, o nosso reducer, a gente vai chamar a função createReducer, que a gente quer criar um novo reducer. E aí o primeiro parâmetro a gente vai passar o estado inicial, então initial state. Aí o segundo parâmetro a gente vai chamar o on, só que a gente vai colocar aqui o on qual ação que a gente quer se inscrever. Então a gente quer ficar ouvindo o actionTypes.increment. E aí quando ele chamar essa função increment, o que a gente quer fazer? A gente vai receber o nosso state e vai retornar um estado novo. Então, .state, só que a gente quer mudar o counter. Então, o counter vai ser igual state.counter mais 1. Então, se a gente salvar, a gente tentar fazer ele funcionar, vamos aguardar uns 2 segundos. Veja que ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Porque aqui a gente está passando o tipo da ação, o action types. É que eu coloquei errado. Aqui, na verdade, a gente tem que passar a nossa ação em si, que é uma função, que é essa função increment. Então, a gente vai mudar esse actionTypes.increment e vamos passar a própria função, a própria ação em si. Então, beleza. Se a gente vier aqui e chamar agora o increment, veja que após o tempo ele incrementou. Então, vamos fazer a mesma coisa para o decrement. Então, on, decrement, a gente vai fazer state, que vai retornar um objeto. Esse objeto vai ser uma cópia do state e o counter vai ser state.counter menos menos. Novamente, ele está reclamando do decrement, porque ele tem que ser aquela função. Então, vamos criar a função decrement, que agora vai ser diferente. Então, export const decrement vai ser igual a createAction. O primeiro parâmetro é o tipo, então actionTypes.decrement. E o segundo parâmetro é a propriedade que ele vai receber. Então, props, a gente vai falar que vai ser um payload, que pode chegar qualquer coisa. Na verdade, ele não vai ter nem payload, né? Então não precisa. Isso aqui também não precisa de payload, eu só coloquei para dar um exemplo daquela vez. Então é isso aí, vamos salvar aqui no componente, a gente vai trocar agora. Então eu vou tirar tudo isso aqui, tirar essa simulação de API, chamar direto o dis.store.dispatch de increment. E aqui agora não vai ser o new decrement, vai ser só um decrement. E aqui vai ser o decrement. Vamos apagar esse timer que não precisa, a gente já fez o exemplo. Vamos salvar, vamos ver. Então, está incrementando, está funcionando. E o decrement, ele não fez o decrement. Por que ele não fez o decrement? A gente está fazendo dispatch de decrement. actionTypes.createAction, decrement. Então, decrement vai fazer state. Aqui não é menos menos, ó. Aqui é menos 1. E vamos salvar. Então, vamos colocar increment. E o decrement ele também está fazendo agora. Então, está funcionando dos dois jeitos. Mas veja que ficou um pouco mais enxuto no nosso código. Fica um pouco mais claro o que ele está fazendo. Então, ele está criando um reducer com o estado inicial. Quando a função increment foi chamada, execute esse trecho de código. Nesse vídeo é isso.
A gente primeiro configurou um computador em Angular da maneira convencional, então a gente criou uma classe, criou um atributo da classe, criou os métodos da classe, fez os métodos, atualizar o atributo, e a gente tinha um computador funcionando. Depois a gente pegou esse computador, jogamos para uma primeira versão com NGRX, que é bem parecido com o Redux, por exemplo, caso você já tenha conhecimento, e depois a gente começou a melhorar um pouco esse NGRX. A gente utilizou algumas funções auxiliares, como Create Action, Create Reducer, para deixar o código um pouco mais explícito, um pouco mais declarativo o que está acontecendo. Então, se você gostou, não deixe de curtir, dar seu like e se inscreve no canal. Até mais!